Olá, eu sou a Nayara Arpini e esse é o terceiro episódio do nosso podcast Bem Envelhecer Med Senior. Vocês já sabem, o nosso propósito aqui é mostrar que você pode envelhecer melhor, com mais saúde, com mais disposição. Nesse episódio, a gente vai falar sobre um tema super interessante e curioso. Já ouviu falar da economia prateada? Pois é, para falar sobre isso, já estou aqui, com dois ajudantes para a gente definir esse tema, né? Médico Thiago Maia, doutor Thiago Maia, já é meu parceiro daqui. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Nay. Obrigado mais uma vez pelo convite, estar aqui. Hoje eu vou ficar mais de carona também, tá? Porque a gente tem dois especialistas no assunto, viu? Pois é, um deles já está aqui com a gente, né? Que é o diretor de marketing da Med Senior, Maicon Oliveira. Maicon, obrigada. Olá. Também, bem-vindo. Imagina, eu que agradeço, prazer estar aqui com vocês. Pois é, vamos começar já pedindo essa ajuda, realmente, para definir o que é economia prateada. O que significa esse termo? Parece um termo tão distante, né? A gente tá ouvindo esse movimento, todo mundo falando sobre isso, mas não é algo tão novo, né? Porque realmente tá uma pauta um pouco mais presente, só que isso já desde a década de 70, lá no Japão, já se falava do envelhecimento da população, que é o quê? São produtos específicos para o pessoal que tem 50 a mais, 50 anos acima. Então é tudo que gira em torno dessa economia, geração de renda, produtos específicos, todo esse movimento econômico que envolve essa geração. E o curioso do prateado é justamente por conta da cor dos cabelos, né? Vem lá do Silver Economy, exatamente por isso. Como é que é esse cenário no Brasil e no resto do mundo, assim? Então, acho que a gente sofre aqui no Brasil uma tendência que começou pelos países desenvolvidos, que é a famosa inversão da pirâmide etária, né? Então, nós tínhamos uma população lá no início da década de 40, 50, jovem nesses países desenvolvidos, que foi envelhecendo até por uma diminuição da taxa de novos filhos, né, ou de muitos filhos por família. Isso foi criando todo um cenário nesses países da Europa, Estados Unidos, mas que já está atingindo agora os países subdesenvolvidos. O Brasil é uma das principais frentes da inversão, né, Michael, dessa pirâmide. E com o aumento da população da geração mais, a gente acaba tendo maior atenção, Nay, para justamente esse público. E a economia também, não diferente dos outros, a gente já discutiu aqui sobre as Blue Zones, né, sobre as questões relacionadas à saúde, a comunidade, né, voltada para essa população, mas a economia também é um dos marcos relevantes nessa mudança demográfica, começando lá fora, mas que já contamina e muito forte o Brasil. O Brasil, a perspectiva até 2030, 2035, é que nós tenhamos maior camada de população idosa do que de população jovem. Então, olha a relevância que isso vai ter nos nossos debates, nossos embates sociais, né? E a economia, o business, não pode ficar de fora disso. A minha percepção é justamente que, assim, é um tema positivo, acho que tanto para o público-alvo, no caso, as pessoas da geração mais, que passam a ter mais produtos, né, voltados especificamente para elas, e também para quem está, talvez, buscando uma oportunidade de negócio, né, de investir. Não é isso? Os dois lados ganham, eu acho, Com né? certeza, é um mercado muito promissor, né? A gente vê cada vez mais iniciativas, startups, empresas querendo empreender para esse público maduro e também muitas iniciativas de empresas adaptando produtos que já existem, né? A gente fala muito de um conceito que tem lá fora, né? Sobre age-friendly. São empresas amigas, amistosas do idoso, né? Que tem uma interface amigável ali com a pessoa idosa. Então, cada vez mais, por ter uma economia emergente, pessoas com uma renda maior, com mais expectativa de vida, como o Maia falou, a pirâmide etária está se invertendo. A gente vai ter muito mais pessoas maduras do que jovens e crianças daqui a pouquíssimo tempo no Brasil. Então, a tendência é que isso gere cada vez mais negócios e a economia fique cada vez mais fortalecida nessa faixa etária. Então, o Brasil, como país em desenvolvimento, é um celeiro aí de grandes oportunidades para esse mercado. E tem um ponto também, assim, aquela história de que antes a gente tinha aqueles produtos para empréstimo consignado, né, que a gente vivia, isso acabou, né? Agora, o que nós temos, na verdade, é uma vocação do comércio, né, de todo o olhar da economia para essa população. Ali tem grana para gastar e tem pessoas propensas a buscar qualidade de serviço e de produto. Então, é um mercado que não é fácil para as empresas mergulharem, mas aquelas que mergulham e conseguem conquistar, conquista qualquer outro público. A gente consegue dar exemplo de algum produto ou serviço voltado especificamente para esse público e que no Brasil hoje está bombando, assim?
Eu sou suspeito para A falar, própria né, MedSenior, né? Precisa. Mas tem que falar. Mas, Claro, mas é um exemplo, né? Não, com certeza. A MedSenior, ela foi criada justamente para esse mercado, né? Uma oportunidade de negócio que foi vislumbrada de um segmento, né? De uma hipersegmentação, onde normalmente as operadoras de saúde tinham mais dificuldade em transitar. A pessoa idosa sempre foi muito sinônimo de alto custo, de problemas, e na verdade é a forma de cuidar que muda essa lógica, né? Então, a gente conseguiu desenvolver um produto, uma empresa nativa para a idade madura, justamente para atender essa população da forma como ela necessita. Então, acho que um excelente case aí, né? A gente é um pouquinho suspeito para falar, Sim. é a própria MedSenior. Sim, Mas eu acho que isso rompe esse preconceito, seja na visão da macro ou da microeconomia, para esse público, né? Então, nós tínhamos muitas premissas que foram quebradas ali, muitos preconceitos que foram quebrados por tratar a população idosa quase como inválida, né? Não é nem população idosa, né? A nossa geração mais como uma população inválida ou limitada no acesso. Isso foi se rompendo com esses últimos anos para que, de fato, a economia olhasse com outras características, com outra afeição para essa população, e tem muito investimento direcionado para essa área, Nay. Legal. E que relação que a gente pode estabelecer, Michael, entre economia prateada e esse bem envelhecer, que a gente tanto fala aqui, né, do envelhecer com saúde? Claro. Tem tudo a ver, né? Bem Envelhecer foi um projeto que a gente estruturou, um projeto extenso de pesquisa em parceria com a UFMG, a universidade, e a gente foi para o mundo olhar justamente como estava o envelhecimento, como que os países mais desenvolvidos tratam essa questão. E a gente entendeu que lá fora existe um ecossistema gigantesco, né? Empresas muito desenvolvidas, produtos muito bem estruturados para atender essas necessidades. Então, a gente, olhando para esse universo, a gente entende que o envelhecimento saudável, ele evolui para o bem envelhecer porque ele não está preocupado só com a saúde física ou mental. A gente fala de saúde financeira, mobilidade, habitação. Então, todos esses requisitos aí fazem parte do bem envelhecer. E a economia prateada, saúde financeira, tanto de produtos, né, que movimentam esse mercado, como de empreendedores sêniores, tem total sinergia com a questão do bem envelhecer, né? Você precisa de condições financeiras também para ter tranquilidade aí nos seus anos mais importantes aí de maturidade, né? Uhum. Eu acho que é um encaixe perfeito, assim, né, de uma necessidade, uma demanda que já existia dessa população que às vezes talvez ansiava por cuidados, por produtos voltados especificamente para elas, e de empresas que estão vendo nisso uma oportunidade de negócio maravilhosa e que com isso estão ajudando as pessoas a envelhecerem melhor, né? Exatamente. E uma coisa curiosa também, né, Maia, que a gente vê um nível de empreendedorismo muito forte, muito aguçado nessa faixa etária. E a gente fala, tá, mas a questão da tecnologia, isso atrapalha, isso ajuda? Como que a pessoa que veio lá de uma geração, né, pós-guerra, que foi imersa ali no meio de um tanto de transformação, computador, smartphone, internet, como é que eles lidam com isso, né? Hoje, obviamente, existe um avanço muito grande ali do uso da tecnologia por meio dessa geração. A gente vem acompanhando isso nos últimos 10 anos, é um crescimento absurdo, mas a gente percebe muito a questão da intergeracionalidade também, né? As gerações mais jovens, como a geração Y, a própria geração Z, que são aqueles nascidos ali, né, entre 80, depois 90 na Z, para cima um pouquinho, 2000, a gente já vê que existe uma sinergia da pessoa idosa com essas gerações. Então, elas são complementares. A gente fala muito dessa questão de florescer, de deixar legado. Então, hoje nós estamos vivendo com várias gerações ao mesmo tempo. Então, elas precisam coexistir e se ajudar. Então, a tecnologia, as gerações mais jovens impulsionam isso também. Aliado à experiência e à maturidade da geração sênior, tem tudo para dar certo, né? Com certeza. Eu confesso que esse tema, economia prateada, era novo para mim até então. E a gente tem muito ainda para falar, né, para discutir aqui nesse podcast. Vamos ficando por aqui nesse primeiro bloco, porque já vou adiantar para o pessoal, a gente tem um convidado que tem muito a contribuir também com esse tema, né? Daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente, então, não sai daí não que a gente já volta.
Estamos de volta e agora já com o nosso convidado que sabe tudo de economia prateada, fundador e CEO da Senior Lab Mercado e Consumo 60+, e professor de marketing 60+. Isso. Certo? Na Fundação Getúlio Vargas. Martin Henkel, seja bem-vindo também, obrigada pela participação aqui com a gente. Obrigado por estar nesse fórum tão interessante. Eu estava assistindo o primeiro bloco e aprendi bastante com vocês. E agora nós vamos aprender um pouco mais, né? Muito. Também Vamos com ele. expandir. Já começo perguntando o seguinte, como esse envelhecimento da população, né, que a gente já estava discutindo aqui, impacta na economia? Bom, bem abrangente, né? A resposta mereceria um seminário, assim, no final de semana inteiro, que o tema é bem complexo. Mas, basicamente, o aumento da expectativa de vida e o consumidor ativo, ele vai experimentando, vai demandando novos serviços, às vezes não só novos serviços, mas serviços diferenciados. A gente percebe um aumento da demanda e da procura também dos serviços ligados ao bem envelhecer, ao estilo de vida, qualidade de vida, né? Aí entra a indústria farmacêutica com suplementação nutricional. Ou seja, a economia, como eu falei, até devia ter me preparado melhor para essa pergunta, porque é uma resposta muito ampla, né? A gente não está descobrindo o mercado agora, o mercado prateado agora. A economia prateada, ela sempre existiu. Para se ter uma ideia, no Brasil, a renda total dessa população no ano passado foi de R$1 trilhão. E a movimentação do mercado também é muito grande, né? Exatamente. Esse público movimenta. Boa parte desse R$1 trilhão virou consumo, basicamente 900 bilhões de reais virou consumo de produtos e serviços. Parte disso virou poupança, reserva financeira para o futuro. Então, assim, isso mantém a economia girando e vai demandar novos serviços, novos produtos e, às vezes, ajustes nos produtos atuais. O Michael falou isso muito bem no primeiro bloco, né, que as empresas muitas vezes não precisam inventar algo novo, mas sim adequar a formatação, a comunicação e mais a percepção. Ela precisa se mostrar para esse consumidor, né, que tem características assim diferenciadas. O seu gatilho de decisão, ele procura outros aspectos. Esse é um consumidor muito racional. A gente conseguiria traçar um perfil desse consumidor? Quais são as principais características ou quais são as principais demandas? No marketing, a gente tenta criar as personas, né? Se nós criássemos uma persona da população 60+ no Brasil, seria mulheres. Basicamente, né? A maior quantidade de pessoas que integram a população 60+ são mulheres. E essa população, agora falando de forma mais genérica, ela está muito mais curiosa por novas experimentações, está muito mais aberta a experimentar coisas novas. A gente precisa imaginar, se tem em mente aquela ideia, né, da população idosa, essa palavra até é pesada, né? Mas tecnicamente são as pessoas idosas no Brasil quem tem 60 anos ou mais. Essa população que nós estamos falando hoje, eles foram muito revolucionários. E isso explica esses novos comportamentos de experimentação, de mais exigência e de fazer coisas inesperadas. Essa população assistiu o nascimento do rock and roll no Brasil e no mundo. Nós vamos falar do brasileiro. O brasileiro, hoje quem tem 78, 80 anos de idade, 70, quando tinha seus 15, 20 anos de idade, o que eles faziam? Eles iam 3 vezes por ano, ou até iam mais vezes ao cinema, mas durante 3 vezes por ano chegavam filmes do Elvis Presley, trazendo o estilo musical de Hollywood, isso no pós-guerra. Então essas pessoas foram os grandes disruptores, trouxeram novos comportamentos, as mulheres começaram a desejar entrar no mercado de trabalho, veio a pílula anticoncepcional, as mulheres começaram a usar biquíni. Então se imagina hoje que as gerações Y, Z, X, W, são as grandes disruptoras. A geração W não existe ainda, tá? São aquelas lá atrás. São as grandes disruptoras, as grandes inovadoras.
nós estamos falando de uma turma que quebrou paradigmas. A gente usa calça jeans hoje porque eles aceitaram, eles compraram esse espírito, né, inovador. Antes as pessoas iam para o centro do Rio de Janeiro usando chapéu e terno. Daqui a pouco começaram a ir usando jaqueta de couro preta. Então dá para dizer que é um público que quer novidade, que quer Sim, coisas modernas ali dentro do contexto deles. Eles estão abertos a novidades, eles experimentaram muitas coisas, estão curiosos, e é uma grande oportunidade para as marcas se diferenciarem, encontrarem esses perfis e criarem seus vínculos, né, de relação com a marca. Então, eles são realmente muito abertos. Eu ia perguntar isso sobre oportunidades, porque eu imagino, gente, que nós teremos pessoas que vão estar assistindo a gente, tanto uma galera dessa geração, né, que está ouvindo para saber o que tem no mercado, o que eu posso encontrar, quanto pessoas que talvez estejam ouvindo pensando em onde eu posso investir, já que a economia prateada é algo que está crescendo. Então, assim, quais são as oportunidades, quais são as tendências que se destacam para essas pessoas que talvez vão, né, ouvir essa conversa aqui e pensar, quero ver se eu consigo uma oportunidade aí, um caminho, um negócio com esse público. Bom, hoje basicamente todos os setores já são atingidos e sensibilizados por essa economia, por esse desejo de consumo. Turismo, coisas ligadas à experiência, elas são mais fáceis de serem percebidas e atraem mais essa população. Turismo é experiência, e não um turismo para conhecer um museu e fazer uma foto no Instagram. Não, eles querem conhecer o museu, mas querem conhecer a padaria do lado do museu e saber a história do dono da padaria, ou da história daquele hotel que eles estão hospedados, ou seja, querem experiências mais completas do que apenas ver e registrar, né? Por isso que a gente tem visto agora algumas empresas se especializando em criar programas com uma dinâmica, um tempo certo e essa investigação local, essa experimentação local para essa população. No setor de arquitetura, a gente vê hoje arquitetura, empreendimentos imobiliários, né? Prédios sendo concebidos já para receber um morador de 50 anos de idade, ou de 60, mas que vai poder ficar até os seus 100 anos de idade residindo lá, com arquitetura adequada, banheiros adequados, né? Todo mobiliário pensado para acolher essa pessoa. O segmento de bem-estar, as pessoas se deram conta que como elas vão viver mais que os seus avós e mais que os seus pais, elas precisam ter saúde para isso. Saúde física, saúde mental. Então, atividade física orientada, alimentação adequada. A gente vê uma mudança, né, muito positiva nos hábitos. Sim. E a gente percebe isso também nas ações que a MedSenior tem feito, né? Eu preciso dizer que vocês são, eu acho, um case muito interessante de promoção de bem-estar para essa população. Então, podemos ficar falando de outras coisas, né? Outras tantas. É um conteúdo muito extenso, né? Inclusive, no primeiro bloco, a gente estava falando sobre o estereótipo que existe da geração, né, 50, 60 mais, com relação ao uso de tecnologia. É um pessoal que às vezes não vai saber usar muito bem o celular, não vai saber muito bem acessar alguma coisa que seja um pouco mais tecnológica. Isso já está se quebrando, Martin? Assim, as empresas já têm notado isso, elas estão tendo que se adaptar a essa, entre aspas, dificuldade que existe, ou elas estão se surpreendendo com a quebra desse estereótipo? Acho que as duas coisas estão acontecendo assim de forma geral. Algumas empresas estão mais capacitadas a entender que, em vez de eu ter que ensinar o meu usuário a superar uma dificuldade tecnológica, eu preciso oferecer uma experiência mais fácil para ele, uma interface mais fácil de ele utilizar, mais simples, né? Então a gente tem percebido isso. Hoje, só para você ter uma ideia, na última pesquisa TIC, 76% da população com 60 anos ou mais no Brasil tem smartphone. São 25 milhões de pessoas que a gente está falando. Acessa regularmente a internet. Acessa, né? Regularmente. Se comunica pelo aplicativo. Identificaram isso. 85% acessam ou diariamente ou quase diariamente a internet, né?
O grande aplicativo deles é o WhatsApp, né? E a gente percebe que, por exemplo, para os adolescentes, o smartphone, a internet, é a forma de sair de casa. Para a população 60 mais, o smartphone, a tecnologia é a forma de trazer os amigos para dentro de casa. É a porta da sala para receber, para combinar um programa, para saber como uma pessoa querida está, ou seja, são funções, as mesmas funções, mas com finalidades e interesses diferentes. Então, essa história de que eles são avessos à tecnologia, alguns sim, poucos são avessos, cada vez menos, mas definitivamente hoje o principal canal de comunicação com a população 60 mais é aqui uma tela de 6,5 polegadas, é o smartphone. Esse é o canal. Martin, você acha que a própria pandemia acelerou esse processo? A gente viu assim, uma alavancagem muito grande da comunicação mesmo via smartphone por essa faixa etária pós-pandemia. Sim, né? Durante a pandemia, né, e pós-pandemia a gente percebeu isso, mas realmente a pandemia foi um grande acelerador, onde pelas questões do isolamento social, o smartphone, os aplicativos de conversa e de conferência por vídeo acabaram sendo o canal de relacionamento, de conversar com os filhos, com os netos, das pessoas aprenderem. Isso pode ser uma ferramenta poderosa também para fazer negócio com essa geração, né? Uma vez sabendo que eles transitam bem ali, as empresas precisam utilizar isso, né? Isso é. Assim, a gente recomenda, não somos demandados, agora falando como consultor, as empresas perguntam qual é a melhor forma de desenvolver o aplicativo, de pensar um canal de relacionamento. Bom, pense como pensa o WhatsApp. O WhatsApp é a grande ferramenta, ele está em 98% dos smartphones ativos da população 60 mais, ou seja, eles já dominam esse mercado, já dominam a forma de se relacionar. Então, pensar simples como o WhatsApp, não falo em formato, no design, mas a lógica em que, ao dar um toque, toda a minha agenda de contatos fica interligada, ou seja, a simplicidade dele é o que tem que basear as decisões e os desenvolvimentos. Eu ia comentar que a minha querida avó, Sônia, sabe mais funções do WhatsApp do que eu. É e mesmo? me ensina. E é isso, eu acho que traz uma característica muito bacana que a gente experimentou em vários momentos, né, Maicon, Brasil afora, com os nossos clientes, da adaptabilidade que essa população tem. Impressionante, talvez por terem passado por várias eras, né, por vários conflitos. Já superaram tantas coisas, É né? impressionante. Assim, é óbvio que existem algumas restrições, existem barreiras, mas a forma em que eles se adaptam a uma nova proposta é infinitamente superior do que a população atual, da nossa geração mais jovens, infinitamente. Aceitam com muito mais facilidade o que antes tinha aquela barreira de achar que era preconceituoso, uma geração preconceituosa. Muito pelo contrário, aceita mais fácil, aceita ser ensinado. Então existe uma boa vontade em aprender e aceitar o ensino e replicam perfeitamente, né? Então acho que essa era trouxe a eles um componente educacional muito forte, né? Uma capacidade didática, né? De assimilar esses novos conceitos também. Isso é impressionante como a gente consegue ver em cada nova experiência que a gente tenta rodar para essa nossa população. Seja um aplicativo, como o Martin estava comentando, seja uma mudança de um novo procedimento assistencial, né? Uma nova linha de cuidado de saúde. Eles são muito recepcionistas em relação a isso e assimilam muito rápido. E o WhatsApp, eu não tenho dúvida, Martin comentou, mas assim, é impressionante. Eles se adaptam e fazem tudo por lá, mais do que a gente imagina que o WhatsApp possa fazer. Eles estão mais à frente porque eles estão imergidos na ferramenta e a gente vê em pesquisa e mais pesquisas, né, Maicon, que a aceitação é enorme e ela cresce a cada vez. E eu acho que até um papel das próprias empresas, né, de mostrarem para essas pessoas que é muito mais fácil, às vezes, você resolver uma burocracia, você fazer um acesso através do seu celular ou através, né, do smartphone, do que como faziam, né, antigamente, preencher um formulário à mão ou então ir até o local pessoalmente para resolver alguma questão. Então, eu acho que aos pouquinhos as empresas vão mostrando isso e aí o público vai pensando, poxa, realmente é bem mais fácil, deixa eu me adaptar aqui.
é mais uma vez, acho que o ganha-ganha, né? As empresas ganhando por um lado e o público também ganhando com essas facilidades, né? Sim, e eu acho que assim, um ponto importante é que eles mostram para a gente alguns caminhos, seja na comercialização, ou seja, na interação com o cliente final, que é conceitos que a gente foi perdendo, né? Com essa celeridade, com essa falta de empatia na lida, né? E isso foi um movimento que foi trazendo cada vez mais aquele conceito do 1 a 1, né? Eu tenho que tratar cada cliente, né, cada persona com a sua característica, eu tenho que tentar ter capacidade. E as tecnologias que a gente vê ouvir muito aí, inteligência artificial, visão computacional, né, esses palavrões que vão surgindo do ambiente tecnológico, eles tentam trazer isso. Como eu vou individualizar uma entrega que é feita para massa? Né? Como que eu vou ter lá 300 mil clientes na minha carteira e conseguir saber o nome do seu João, que mora lá naquele bairro, que tem aquelas características? Então você vê uma disrupção tecnológica voltada para buscar algo lá de trás, que você conhecia as pessoas que você relacionava todas pelo nome, não ficava só naquela ilusão da rede social, né, que você está falando para um monte de gente, mas você não sabe nem para quem você está falando. Então acho que a gente consegue ter, com esses adventos tecnológicos, e essa veia de adaptação e de aceitação da população muito positiva. Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente puxar esse gancho, quando o Martin falou sobre turismo, sobre viagens. Aí eu até lembrei de um dado que eu tinha pesquisado, que é do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, que diz que para a maior parte desse público, aproveitar a vida é prioridade. Que eles gastam, às vezes, mais com produtos de desejo do que com itens de necessidade básica. Claro que a gente está falando de uma parcela da população que tem esse poder de escolha, né? Quem pode escolher, às vezes, prioriza o gasto com esse. Quero aproveitar a vida, quero viajar, quero passear, quero comer bem, quero ter coisas boas, de boa qualidade. E eu acho que isso é um ponto de atenção muito forte para as empresas, né? A grande frase é: agora é minha vez. É isso que eles estão dizendo. Eles já educaram os filhos estão criados, já têm os seus netos, já trabalharam, alguns já se aposentaram, outros estão se aposentando. Então agora é minha vez. É bem interessante, a gente estava até falando no almoço, tem uma pesquisa que a gente participou, onde as pessoas expunham seus desejos, né, seus hobbies preferidos. Foram 12.500 pessoas, ou seja, um campo bem importante, né? Todas dessa faixa etária? De 60 anos ou mais, dividimos entre homens e mulheres. O primeiro desejo de hobby das mulheres é fazer atividade física, né? Mas eu acho que tem uma série de hobbies, mas eu acho que o mais interessante é o que também acaba mudando um pouco esse estereótipo e o imaginário do envelhecimento, porque todo mundo pensa, nossa, minha mãe vai ficar vó, e o sonho dela é ficar vó, e ela vai querer ficar com meu filho o tempo todo, vai querer ser vó 24 horas por dia. Cuidar dos netinhos, né? Nada. Melhor pensar bem antes de ter filho, que às vezes as avós não querem... Não. Não estão querendo tomar conta de neto, não, querem viajar. Cuidar dos netos para as mulheres é a 18ª opção de hobby. Tá vendo? Tem 17 outras, não significa que elas não amem os seus netos, não amem os filhos. Mas elas gostam de fazer atividade física, participar de grupos, assistir TV, viajar. Viajar, por sinal, está na 4ª posição, assim como os homens, tá? Então, cuidar dos netos por obrigação é a 18ª opção de hobby para elas. Para os homens é a 15ª. Os netos estão em melhor conta com os avós do que com as avós. Porque os avós, quando estavam no mercado de trabalho, não viram o filho dizer mamãe a primeira vez, não viram o filho dar o primeiro passinho, e agora estão ressignificando. Então nós temos homens, avós, ressignificando esse momento, né? Fechando aquela lacuna da paternidade que não participaram. Então é bem interessante, e olha só o que abre de possibilidades nisso tudo. Então, assim, na hora de deixar o neto com alguém, deixe com o vovô. Sugestão. Porque para as mulheres, eu acho que esse papel de cuidado, né, já foi feito, ela já conhece essa função com os filhos. A mulher foi mãe dos filhos, foi mãe do marido, foi mãe da sogra, foi mãe do sogro, foi mãe de todo mundo. E novamente voltamos àquela frase que a gente falou, agora é minha vez. Então, assim, experiências e desfrutar da vida,
saborear a vida, experimentar coisas novas, né? Carpe diem, aproveite o dia. Essa é uma frase. Carpe diem é a grande frase deles. Agora, uma curiosidade minha. Tem alguma coisa nessa lista relacionada, por exemplo, à estética? Não. As mulheres ou os homens procuram algo relacionado à estética, ao bem-estar visível, digamos assim? Atividade física. Atividade física, sim. Tem a ver com isso também, né? Eu acho que as preferências são muito mais voltadas para lazer, né, Márcia? Para o lazer, efetivamente. Claro, cuidado com a saúde, né? Óbvio. Envelhecer bem, estar bem nessa faixa etária, mas aproveitar a vida, como você bem falou, né? Exatamente. Você sabe que a gente conversa com muitas pessoas da faixa etária, vizinhos, clientes, né? Um monte de gente. E é tão legal, tão rico trocar essas experiências. Há poucos dias, conversando com uma senhora de 72 anos, ela, obviamente, acessa o WhatsApp, reúne as amigas, mora sozinha, tem lá sua vida extremamente ativa, vai no barzinho, ela confessou, pega carro de aplicativo, viaja todo ano para fora, né? Então, assim, eu fiquei impressionado com a história. Eu falei, mas a senhora tem uma vida extremamente ativa, eu tô com inveja. Ela virou para mim e falou assim, 72 anos, falou, você imagina quando eu ficar velho, eu tenho que aproveitar a vida. Olha. É uma mente totalmente diferente, né? Um estilo de vida muito voltado para isso que o Martin estava falando, né? Para aproveitar, de fato, esse melhor momento, né? E a gente falou, né, Maia, no episódio passado, sobre essa questão de estabelecer vínculos, de ter grupos, de participar de atividades, como isso faz bem para que a pessoa envelheça com mais saúde, né? E aí sim possa, de fato, aproveitar a vida, possa, às vezes, colocar o dinheiro dela em atividades de lazer, que é o que, né, aparentemente tanto almejam. Claro, assim. acho que está no contexto do que a gente traz no bem envelhecer. Você ter uma saúde financeira, seja para gastar, seja para ganhar, é um dos grandes componentes. A gente conversou no nosso podcast do Blue Zones, né, sobre a importância de ter também essa vertente na consolidação de um ambiente favorável a esse envelhecimento saudável. Então, a saúde financeira também é uma das saúdes necessárias. Eu ia justamente perguntar sobre isso, assim, tem alguma... O que a gente pode falar para esse público, assim, como equilibrar essa saúde financeira? Como chegar nesse ponto de poder fazer essas escolhas? E aí, Maico? E aí? Vou passar a bola. Eu acho que vale muito a pena, dentro desse contexto, falar um pouquinho sobre geração de renda, né? A gente fala muito de produtos e serviços para esse público, mas existe uma tendência muito forte de geração de renda, de empreendedorismo para essa faixa etária. Acho que você tem vivido muito esse momento, né? É mais fácil pensar produtos e serviços para gastar do que para ganhar dinheiro. Né? Então vamos falar dele. A gente tem encontrado assim, os novos 60 mais, né? Eu acho que é interessante a gente trazer um dado aqui. Ó. Existe uma expectativa das pessoas que ainda não se aposentaram. A gente se identifica, e essa é uma pesquisa da Ambima, né, a entender como vai ser tua renda quando tu te aposentar. Então, eu não me aposentei ainda, mas eu estou idealizando. 44% da minha renda virá da aposentadoria, 19% do salário CLT, porque eu quero continuar trabalhando depois dos 60%, 9% de aplicações financeiras, 4% de previdência privada e 3% de renda de aluguel de imóveis. Na média dá isso. Só que a vida como ela é, e esse é o ponto, 86, em vez de 44% do INSS, 86% da renda advém do INSS, ou seja, o teto do INSS é 7 mil, menos de 8 mil reais. Então, a gente já está vendo uma diminuição no padrão de vida, de padrão de consumo. 2% continuam conseguindo ter renda via CLT. Então, é desafiador, assim, é o mundo ideal, o mundo idealizado e o mundo possível, por várias questões. Aí a gente entra no ageísmo, no mundo empresarial, mas a gente não precisa entrar nisso. Acho que uma das formas de ganhar dinheiro é não gastar. E o que se percebe? As pessoas, elas têm uma forma, e eu não digo economizar na feira, muitas vezes essa população tem lá seu patrimônio, 2, 3 apartamentos, ou uma ou 2 casas, gasta em manutenção, uma manutenção cara numa casa que não utiliza totalmente, porque os filhos já foram morar fora, mas eles mantêm a casa porque tem o pátio com a laranjeira que os netos gostam de brincar. Ok, isso tem seu valor, mas a gente precisa ser um pouco mais racional e
adaptar a nossa despesa, o nosso custo de vida ao que a gente quer desfrutar. E a vida da população 60+ está acontecendo mais fora de casa do que dentro de casa. Então, esse cuidado de não gastar ou usar melhor os seus recursos para usufruir da vida, também acaba compreendendo esse racional de geração de renda, né? Adorei essa reflexão. me pegou desprevenida E olha, aqui até. e tem uma outra questão muito importante. Hoje a gente tem menos filhos, teremos cada vez menos filhos, e começa a nascer uma linha de pensamento entre algumas pessoas de que eu preciso ter uma reserva financeira para bancar a minha velhice. A minha velhice, onde eu vou estar dependendo possivelmente de um acompanhante, talvez até de um cuidador, para que eu não tenha que passar esse peso para o meu filho. E eu usei no singular porque muitas famílias hoje têm um filho apenas, né? Tem 4 avós e um neto, né? Então, ou seja, em vez de eu passar o peso do cuidado para meu filho, eu preciso me preparar financeiramente para deixar ele cuidar da família dele, da carreira dele, e quando a gente tiver contato vai ser uma alegria, vai ser por amor, não vai ser pelo peso do cuidado. Essa é uma forma nova de se preparar também para o futuro. É isso. Mais um papo, né, Maia? Que flui, se a gente Poxa deixava vida. indo. E eu, mais um episódio, vou ter esse papel de ter que encerrar nossa conversa. Faz parte. Nosso tempo está limitado, mas olha, quero agradecer muito a participação de vocês dois pela primeira vez aqui com a gente, né? Martin e Maicon, obrigada demais. Maia já é de casa, mas já agradeço também pela sua participação. Nai, excelente. Viu? Foi ótima essa conversa. Bom, para saber mais sobre o podcast Bem Envelhecer MedSenior, é só acessar medsenior.com.br/Bem Envelhecer, ou então aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí no cantinho da tela. Vocês já sabem, nossos episódios saem toda primeira segunda-feira do mês, então eu te espero. Segunda-feira do mês que vem estaremos de novo com mais um assunto super interessante, viu? Tchau, tchau.